Sejam bem-vindos a mais uma conversa dos meus 20 minutinhos, hoje um pouquinho diferente, exatamente para mostrar que os meus 20 minutinhos permite que a gente se aproprie e use de diferentes maneiras. E hoje eu trouxe uma pessoa para conversar que vai mudar um pouquinho o lugar que normalmente ela ocupa, que é a Paula. Então, Paula, queria te agradecer primeiro por tu topar estar do outro lado e trazer também tanto conhecimento, tanta coisa que tu já traz, mas hoje nesse formato diferente dos meus 20 minutinhos e falar um pouquinho também sobre algumas coisas que a gente acha importante e que podem desencadear movimentos na vida das pessoas. Obrigado por estar aqui. Obrigada, Diogo. Eu que agradeço a confiança, né? Tanto em fazer essa entrevista, em conduzir essa entrevista, quanto em estar nesse papel também. Tu que é um amigo querido, um companheiro e um incentivador sempre, quando esse movimento era realmente só uma hashtag. Posso dizer que eu acompanhei desde o início dos meus 20 minutinhos e eu vejo como os meus 20 minutinhos ajudam também a que a gente tenha essa pausa intencional nos nossos dias, né? Eu me culpo quando eu não tô lendo e sei que é só parar 20 minutinhos ali para fazer isso. Só que hoje a gente está aqui nesse espaço da Italínia Realiza, aqui no espaço da leitora, da Paula Blas, e que é um espaço pensado em ti. Quando a gente pensa em ter rotinas também, criar hábitos, é importante a gente adequar com ambientes, com outras, fazer um empilhamento, né, de hábitos que nem tu já trouxeste algumas vezes. Paulo, eu queria te perguntar, a gente fala muito sobre adicionar uma pausa, mas o que a gente tem que dizer não para conseguir fazer as escolhas que nos são importantes? É verdade. Bom, primeiro quero aproveitar para também agradecer, né, as meninas da Realiza, que tanto apoiam meus 20 minutinhos, são patrocinadoras de um dos nossos clubes de leitura, que é o de biografias, e fizeram essa linda homenagem, né, com o Espaço da Leitora, o espaço que incentiva a leitura através do meu nome. Então, é uma honra, assim, desde que eu recebi esse convite, essa homenagem, eu fiquei realmente emocionada. Algumas questões a gente tem que remover, né? E tu és meu amigo pessoal, então tu bem sabes que dizer não sempre foi uma dificuldade para mim. Desde muito tempo, né? Desde a infância. Eu brinco que é porque meus pais são separados, a minha mãe fica furiosa, né? Porque é típica coisa de filho de pai separado botar a culpa na história familiar. Mas eu tinha muita dificuldade em dizer não, né? Com quem que eu queria ficar, com quem que eu queria passear. E isso realmente eu fui trazendo, seja por esse motivo ou não, foi vindo muito forte na minha personalidade. Além disso, quando a gente entra numa profissão, numa faculdade como o jornalismo, né, a gente escuta que a gente tem que pegar tudo que é experiência possível, que o jornalista tem que saber de tudo, que o comunicador tem que fazer tudo. Então isso só foi realmente aumentando essas questões para mim e eu achava que eu tinha que dizer sim para tudo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu acho que os meus 20 minutinhos vieram muito nesse momento onde eu repensava todas essas escolhas mais macro mesmo, né? Então, quando os guris nasceram, os meus meninos gêmeos, né, o Mariano e o Pietro, eu percebi que eu não era mais só minha escolha dizer sim ou mesmo dizer não, né? E às vezes eu tinha que dizer não doídos para outras coisas porque o meu sim era sempre para eles. E isso, com toda a questão hormonal que a mulher passa em seguida que ganha filho, né? Foi muito difícil para mim, muito doído, porque eu tentei ser a pessoa que seguia dizendo sim para tudo. E, obviamente, eu me machucava demais porque eu não conseguia, né? Então, tinha 2 bebês em casa, 2 bebês que eu amamentei por 10 meses, o que para gêmeos é uma vitória. Então, realmente, a minha rotina começou a ser muito complicada. Eu tentei voltar a trabalhar com eles com 3 meses, imagina. Não consegui, falhei miseravelmente. Então, a gente vai aceitando também as nossas falhas. E foi aí que o movimento surgiu, né? Claro que não conscientemente, não da forma que eu enxergo hoje, mas foi aí que o movimento surgiu de pausar 20 minutos naquela época para ler, mas hoje eu uso essas pausas intencionais para tudo. Só que para dizer esses sims, eu tive que dizer não, eu tive que entender que, por exemplo, eu que nunca fui, eu falo isso, as pessoas até estranham porque ninguém fala sobre isso, né? Mas eu falo até para me provocar mesmo como um exercício, eu não sou uma pessoa naturalmente humilde. Isso foi uma coisa a ser trabalhada em mim, talvez até pela escolha do jornalismo, por ter trabalhado com TV, sempre fui criada muito para ser uma pessoa
para frente, né? De não ouvir tanto a opinião alheia. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, por uma fase matura, tu confunde um pouco a dose, né? Então, com essa questão toda, eu precisei aprender a pedir ajuda, por exemplo, né? Então, acho que o dizer não, os nãos que eu tive que dizer foram mais para mim, talvez, sabe? E não, tu não é capaz de fazer tudo sozinha. Talvez nem seja capaz a palavra certa, mas tu tens que pedir ajuda, tu tens que aprender que em alguns momentos tu não vai fazer só o que tu quer, sabe? Acho que foram muito mais nãos para mim mesma, e aí ao aprender a dizer não para mim mesma, eu aprendi a dizer não para pessoas que eu não admirava, que eu não queria estar perto, que eu não queria algumas oportunidades. E aí acho que ainda estou aprendendo, na verdade, né? Estamos no processo. Estamos no processo. Eu queria voltar um pouquinho na tua fala, porque quando tu fala sobre os guris, a gente sabe, mãe de gêmeos, lida 1000 coisas e às vezes todos nós temos um tempo limitado e às vezes eu vejo que as mulheres acabam dizendo não para si por um tempo em detrimento de outras coisas, que nem tu falou, eles eram a tua prioridade absoluta. Tu chegou a passar por isso? Chegou a ter um momento de talvez a Paula ficar um pouco de lado e reencontrar isso mais tarde? Sim, acho que sim. Eu percebo que por muito tempo eu deixei a minha saúde, assim, um pouco de lado, sabe? E na verdade, os guris têm 5 anos e meio, né? E nesses 5 anos e meio a gente viveu muita coisa, algumas pessoais e algumas coletivas, né? Então eu tive primeiro a gestação em si, que é um baque, porque eu tinha diagnóstico de endometriose, tenho diagnóstico de endometriose, não fiz tratamento, foi num descuido, não tenho gêmeos na família, meu marido também não. Então já foi um processo, realmente a minha gestação foi muito boa, né? Mas eu tive que viver aquele processo de aceitação, porque tu escuta que é uma gravidez de risco, e é de fato, então, e aí as pessoas comemoram, e tu pensa, nossa, ninguém está se importando comigo, então o processo já começa por aí. E aí quando eles nasceram, eu tive primeiro uma certa revolta, sabe, algo bem difícil até de aceitar, assim, sabe, de falar sobre isso, mas é verdade, porque tu também escutas que quando tu tem um filho, tu vai olhar para ele e aquilo vai ser o ápice do amor, e não, para mim, pelo menos, não foi assim, nem digo que não seja, tenho amigas que de fato foi. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, eu ainda amo mais a minha mãe. E aí eu fui, sabe, aquela dicotomia também que a gente é acostumado, né, que a gente é educado, que parece que, eu brinco, né, quem tu levaria para uma ilha deserta? Quando que tu vai para uma ilha deserta? Para que fazer as pessoas escolherem esse tipo, né, terem esse tipo de decisão? Então tudo era sofrido, sabe, John? E muito vindo de vozes exteriores. Exatamente. Né? O que as outras pessoas esperavam e o que as outras pessoas esperavam de mim, sabe? O que eu achava, né, que as outras pessoas esperavam. É que as outras pessoas nem... não estão nem aí na maioria das vezes, né? E então, assim, todo esse processo eu tive que viver, e aí para vencer essa revoltinha, assim, de, tá, agora nada mais é meu, nem meu sono, nem, né? Aí diziam, Paula, dorme, não quero dormir, eu quero ler, eu quero viver, não quero viver para amamentar e dormir, sabe? Quero ser eu. Quero ser eu, então tinha aquela coisa. Aí tem um livro, óbvio, que eu li, que mudou tudo para mim, que é do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E ali eu entendi que eu tinha que abraçar a minha circunstância. Não no sentido de me entregar e de achar que a vida era aquilo ali, porque não é. Né? Mas tinha que abraçar a minha circunstância no sentido de aceitar certas coisas, assim. E aquilo é um divisor de águas na minha vida, aquele livro, assim como outros. Porque depois eu também vivi a doença do meu pai, a perda do meu pai. Antes disso teve a pandemia. Então eu venho numa leva, assim, de anos muito intensos, o que não significa tristes. Mas de anos realmente, assim, para chacoalhar, né? Tenho amigas que estudam sobre a questão da idade, então acho que elas dizem que tem muito a ver com setênio e tudo mais. Foge um pouco o meu conhecimento, mas eu acredito que seja algo assim. Tu acreditas que esses grandes eventos, digamos assim, pelos quais a gente passa, nascimento de filho, pandemia, perder um familiar, tu acreditas que isso dá aquela abalada nas nossas estruturas e faz a gente rever quais são as nossas prioridades? E se sim, será que a gente precisa esperar chegar a esses momentos para se colocar em movimento? Com certeza elas fazem isso com a gente, mas acho que a gente não deveria precisar passar por isso. Né? Claro que tu vai sempre viver essas questões de forma mais intensa, nos ápices, né? Nos extremos da tua vida. Mas a vida se dá no cotidiano, né? Se dá no dia a dia. E acho que talvez por isso que eu goste até tanto de ler sobre crônica, né? E é o meu estilo preferido para escrever também, porque é nas pequenezas do dia a dia, né? Bom, tanto é que quando tu perde uma pessoa,
é do dia a dia que tu sente falta, né? Um dos textos que eu escrevi que mais, assim, as pessoas interagiram e que eu mais gostei de escrever foi sobre a saudade que eu sinto de xingar meu pai porque ele fazia farelo na mesa, não comia com prato, né? Tipo, eu botava o prato e ele fazia farelo. Então, é no dia a dia que se dão as coisas. Mas o que eu acho, sabe, Diogo, é que a gente precisa entender que isso é estar vivo, sabe? É se permitir viver as coisas com tanta intensidade. Eu falo muito sobre a questão da maternidade, para os meus amigos também, né? Enfim, para quem convive comigo. Falo muito sobre a questão do meu pai, muito sobre a criação forte que eu recebi da minha mãe, da minha avó, da minha irmã, que mesmo só 5 anos mais velha também é uma grande influência na minha vida. E eu falo, não é à toa, sabe? Eu acho que às vezes a gente foge de emoções mais fortes. Meu próprio pai era uma pessoa que tinha esse hábito de fugir um pouco. Talvez por isso que me incomode, sabe? Porque eu acho que a gente tem que se deixar, tem que se permitir viver. Viver é isso, sabe? Viver pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas que coisa linda é tu sofrer a perda de um pai. É porque tu teve um pai. Que coisa linda tu sofrer o amadurecer da tua feminilidade de volta, né? Como mulher, mas uma mulher que agora é mãe, uma mulher que agora é esposa, enfim, que cumpre outros papéis, não que também tenha que cumprir, né? Mas se estás vivendo isso, eu acho que talvez pela área que eu escolhi trabalhar, pela minha personalidade, por tudo junto, eu gosto dessa coisa de tô sangrando, mas tô viva, sabe? Me faz sentir viva mesmo. Isso te coloca também em um lugar de se permitir arriscar, digamos assim, porque se tu tá disposta a receber as coisas que talvez negativas que venham da vida, tu não te seguras para viver, né? Então, olhando para frente, o que falta para Paula? Falta tanta coisa. Falta conhecer o mundo. Eu tenho essa coisa exploradora, assim, não, tenho certeza que esse lado ele ainda está um pouco adormecido. Primeiro eu precisava de experiência profissional para ser a jornalista que eu sempre quis ser. Depois eu precisava me manter financeiramente, né, meu núcleo familiar. E tudo isso eu ainda preciso, né, de certa forma, de formas diferentes hoje em dia. Depois eu tinha os guris, eu ainda tenho, óbvio, mas eram muito pequenininhos. Então parece assim, sempre é um sonho que eu vou adiando e que eu sei que, não digo que seja um erro, mas é algo que eu não quero morrer com esse arrependimento, sabe? Eu lido muito, não sei se bem, mas de uma forma muito natural com a morte, né? Eu sei que vamos morrer, todos sabemos, mas eu não esqueço disso, faço questão de não esquecer. E não é algo que eu queira me arrepender lá no fim. Mas além dessa questão de conhecer o mundo, de conhecer outras culturas, outras pessoas, outras histórias, eu acho que eu sempre quis muito fazer um trabalho social. Se dinheiro não fosse uma questão, como a gente gosta de falar, né, quando está fazendo uma mentoria, algum trabalho Adoramos. assim. Se dinheiro não fosse uma questão, eu viveria tranquilamente só ajudando os outros, sabe, sendo essas pessoas que têm realmente projetos, claro, né, não pingados, assim, algo mais pensado. Gostaria muito de fazer algo para pessoas em luto, por conta de tudo que eu passei e por conta principalmente do luto que tu vive com a pessoa em vida, que é uma coisa que pouco se fala, né? Tu vai vivendo lutos até que tu vive o luto real, né, da morte. E, enfim, assim, eu gosto de usar as minhas experiências, sabe? Coisas para criança por conta dos guris, coisas de luto por conta do que eu vivi. Eu gosto de trazer um pouco desse olhar. Mas acho que o que falta para a Paula, o principal, assim, acho que é conhecer o mundo. É uma sensação de que eu preciso honrar essa alma curiosa que Deus me deu, sabe? Eu sou uma curiosa por natureza. Como é que a gente falou aquele dia? Grávida de ideias. Grávida de ideias. Mas eu defendo que tu porque tu faz o parto, né? As ideias nascem e são colocadas. Meus 20 minutinhos tá aí. Paula, vamos pensar um pouquinho agora quando a gente olha para outras pessoas. A gente olha muito para cima, mas as nossas profissões nos permitem com que a gente tenha contato com muitas pessoas. Que frase que tu não aguenta mais ouvir das pessoas? Que frase? Ai, que difícil. Sabe aquela coisa assim que quando a pessoa te fala já te dá uma preguiça, assim, de... Sei. Não aguento... frase assim, agora eu não me lembro, mas eu não aguento mais ouvir algumas palavras, pode ser? Pode. A maioria não é contra a palavra, mas, por exemplo, assim, eu uso muito a questão da gente ser protagonista da própria história, é uma palavra que eu gosto muito, mas uma palavra que eu ando cansada de ver tanta gente usando errado. É claro, puxo muito pro meu assado, né, Diogo? Sim. Então, para as palavras com que eu trabalho. Posicionamento também, né, as pessoas
usam um conceito errado. Eu me irrito quando eu vejo que as pessoas parece que não tem um dicionário, não tem um Google da vida para descobrir o que as palavras realmente significam, né? Então esse tipo assim de termos que ficaram, que a gente gosta e tem até vergonha, parece, de usar, porque tanta gente usa errado que quem usa certo para de usar, sabe? Sim. Eu acho que é mais por essa linha, assim, que eu não aguento mais. Frase agora não me lembro, mas geralmente tem várias, né, com essas palavras que eu citei, então acho que já tá valendo. Tem alguma coisa que tu já fez no teu trabalho, assim, que te doeu ter que dizer não e deixar para trás, mas que tu precisou vencer essa fase da vida? Algo de trabalho? Se tiver a cabeça algo pessoal, também fica à vontade. Eu acho que uma coisa que me doeu foi quando eu saí do jornalismo tradicional. Acho que muito por aí, assim. Eu queria muito sair, né? Eu quis sair, eu pedi demissão. E não só demissão, porque eu poderia ter trocado o veículo, né? Mas eu pedi demissão e quis sair realmente, quando o mundo não era como é hoje ainda, né? Porque a comunicação mudou muito nos últimos anos, né? Então não é que eu esteja falando de tanto tempo atrás, mas é porque mudou realmente. Mas eu acho que quando eu fiz isso, eu precisei primeiro entender que nem tudo que a gente escolhe com 10 anos a gente tem que levar para o resto da vida. E isso é uma dificuldade que eu tenho muito grande, assim, para todos, para tudo e para todos. Sabe, quando alguém me diz assim, por exemplo, estou me separando, eu penso, mas como? E olha que eu sou filha de pais separados, né? Mas, então, assim, isso para mim nunca foi um tabu. Mas eu sou muito da palavra, sabe? Aquilo ali que... E às vezes é maturidade e sabedoria tu saber que as coisas chegaram ao fim ou que podem ser reformuladas e revistas. Então, quando eu resolvi sair do jornalismo tradicional, eu era coordenadora do maior jornal da região sul do estado, na época ainda com uma relevância muito forte. E eu tive que lidar com muita coisa, inclusive quando eu me formei em jornalismo, né, que a gente se formou juntos, na frente do Guarani, o meu pai me disse, agora que tu já fez jornalismo, parabéns, vai fazer direito, porque era a vontade que ele tinha, na verdade, né, então eu finquei pé, e aí quando eu escolhi parar com tudo, eu pensei, tô dando razão para todo mundo que dizia, né, que jornalismo morre de fome, que não dá em nada, que não precisa de diploma. Então eu tive que, de novo, vencer essa questão da aprovação alheia, sabe? Dessa coragem de não agradar. E realmente, boa parte da minha família achava que eu estava louca, né? Aliás, esse é um outro livro, assim, não consigo me controlar e não indicar. Pode trazer que eu A Coragem de Não Agradar é um livro que... Sensacional. Assim, até acho que o formato dele não é dos que mais me agrada, é um diálogo, né? Mas o conteúdo dele realmente é isso, assim, tem coisas que não são a nossa tarefa, né? Basicamente ele fala sobre isso e a gente fica pegando tarefas que são dos outros como se fosse para nós e o que realmente é nosso a gente não faz, não tem essa autorresponsabilidade, né? Então ali eu entendi que eu ia ter que deixar algumas coisas para trás e encontrar o meu jeito novo de fazer jornalismo, que acho que ainda venho encontrando. O que foi, eu não sei, essa resposta eu não sei. O que foi a última gota, assim, que fez tu sair do jornalismo mesmo? O que foi o ponto de virada? Eu acho que foi ir para a coordenação, porque eu não me formei para ser isso, assim, para ficar na frente de um computador, por mais que hoje eu fique muito, mas eu fico de outra forma, né, e ajudando as pessoas de outra forma. Mas eu estava na frente de um computador, dando pitaco sobre matérias de colegas muito mais experientes do que eu. Acho que também tinha um pouco de uma sensação de insegurança, de será que eu estou no lugar que eu deveria estar? E a gente vê muita coisa feia no jornalismo, né? Oh. Muita coisa feia mesmo. Não dos meus colegas, que, né, claro, nenhum grupo é amado por todos, né? Mas a maioria das pessoas ali eram pessoas muito legais e muito boas. Não só no último veículo que eu trabalhei, mas eu digo em todos, né? Mas eu saí do ensino médio, entrei na faculdade e já comecei a fazer estágio. Então, até por isso que eu digo que eu tenho todo esse tempo de comunicação, porque antes do diploma eu já tinha. Sim. Mas desde ali eu vi muita coisa diferente do que eu imaginava lá com 10 anos, lá na adolescência e mesmo na faculdade, né? E te afastou do teu propósito, né? Me afastei do meu propósito. E tem uma frase, sabe, que eu nem lembrava, mas agora me veio, assim, que eu ouvi do Marcos Expor, que era o meu coordenador na TV UCPEL,
e que eu tento levar para a vida, assim, não lembrava agora para te dizer, mas eu sempre lembro dela, que ele sempre falava: Paula, na vida tu sempre vai precisar te perguntar, eu me contrataria? E naquele momento eu não me contrataria. Naquele momento eu acordava com dores no corpo, eu acordava sem vontade de ir, eu acordava pensando, será que eu tô com dor ou será que eu tô fingindo para mim mesmo que eu tô com dor de tanto que eu não quero ir? Eu via que tinha coisas erradas em mim, que tinha coisas erradas no ambiente, que não fechavam mais. Não era assim que eu ia salvar o mundo. E na verdade, jornalista, né, com toda a humildade que a gente não tem, a gente sempre quer salvar o mundo, sempre acha que vai salvar o mundo. E eu não me sentia fazendo nada de tão revolucionário assim, sabe? Hoje eu me sinto muito mais, por exemplo, com as mentorias, levando as pessoas a entenderem que comunicar é primeiro se conhecer, é primeiro saber o que quer viver, que a gente só comunica aquilo que a gente está cheio. Paula, vamos fazer um ping rapidinho aqui, vamos. só pra gente... Senão tu sabe. Pra gente encaminhar, porque é um hábito. Acordar cedo. Boa. Um lugar. Um lugar. Eu vou dizer a minha casa, mas a minha casa não é a mesma casa que eu diria 2 meses, porque eu me mudei há pouco. Mas, incrivelmente, a minha casa nova já é o meu lugar de novo. Então, minha casa. Uma pessoa. Minha mãe. Um sim que repetirias todos os dias. Leonardo. Boa. E um não que te custou a dizer. Não que me custou a dizer. Não dizer sim para todo mundo, pode ser. O próprio não, né? Usar o não na tua vida. Perfeito. E, na verdade, do ping, a gente acabou respondendo muitas das coisas na nossa conversa. E eu acredito que o nosso tempo foi muito bem aproveitado aqui também. Nós usamos nossos 20 minutos para pensar um pouco mais sobre como trazer esse não também, como se ouvir e começar essa etapa de respeitar mais a quem nós somos, desde propósito, essência e todas essas palavras que a gente hoje talvez condene um pouco por estarem então aí, mas que na verdade é olhar para nós mesmos, para nossa alma e saber quais são os passos dela, né? Qual é o caminho que ela merece viver. E eu estou muito feliz por compartilhar sempre de conversas contigo, aprender contigo e de ter essa nossa conversa hoje e poder trazer um pouquinho mais da Paula também para os outros lados, não só a Paula entrevistadora, mas também a Paula que conta um pouco da sua história. Eu fico muito feliz, Diogo. Eu acho que o legal desse projeto é que hoje, né, estando nesse papel, eu entendo assim que essa fluidez de vou falar o que eu penso e talvez eu ensine isso, talvez eu faça refletir com isso, mas talvez não, sabe? Eu gostei muito de estar nesse papel onde não preciso provar nada para ninguém, sabe? Eu acho que o mundo anda muito carente disso, da gente saber dizer, não tenho certeza, daqui a pouco, daqui a um ano a gente repete, eu te respondo tudo diferente, meio Selton Mello na autobiografia dele, vou lançar o mesmo livro ano que vem com tudo do contrário e talvez esse seja o sim que eu esteja dizendo para mim nesse momento, assim, não preciso levar tudo tão a ferro e fogo, assim, sabe? É assim a expressão? Falei certo? Acho que é. Se não for... É a nossa expressão. Mas me chama a atenção porque a gente traz tão forte. Eu falo a gente porque os meus 20 minutinhos acaba se tornando certeza, nosso, é uma né? comunidade. Essa questão de ser os 20 minutinhos pausas em movimento, né? E tu falou também sobre o quanto tu queria te manter fiel talvez aos sims que tu tinha dito lá no passado. E talvez a Paula já tenha desconstruído isso. Talvez tu ainda olhes um pouco de se apegar tanto aos sims do passado, mas é bonito ver como tu conseguiu estabelecer os limites das coisas e fosse te criando o teu próprio caminho. E é muito bonito de estar perto e observar tudo isso. Obrigada. Os meus 20 minutinhos têm essa habilidade de trazer conversas diferentes em locais diferentes e que nos fazem refletir. Eu agradeço a presença de vocês e nós aguardamos vocês para as próximas conversas, para as próximas pausas em movimento. Muito obrigado. Obrigada.